Como melhorar a sua autoestima usando o mapa natal? Começamos a live de hoje. Esse vai ser o título. Então deixa eu só aguardar as pessoas entrarem, né? Mas o título já tá aqui em cima. A gente vai falar um pouco sobre toda essa questão de autoestima, né? E a minha experiência com isso, minha experiência de atendimento. Oi, Cristiane, boa noite. Primeira a chegar hoje. Tava aqui dizendo o título, né? Que tá fixado. A gente vai falar de autoestima hoje. Aqui. Então eu vou contar um pouquinho, né, da minha história, da minha experiência com essa questão de autoestima. Depois eu vou dar alguns exemplos de mapa, tá? Então eu vou falar um pouco da minha história, assim, para contextualizar por que eu decidi falar sobre esse tema, por que eu decidi trabalhar com isso, porque esse é um tema muito importante na minha própria história, essa questão da autoestima. E isso tem muito a ver com o porquê que eu decidi olhar isso no mapa. E como é que a gente faz pra a gente olhar isso no mapa, tá? Então eu vou dar a minha história e se vocês se identificarem, vocês podem ir comentando aqui, porque eu escolhi contar um pouco de mim, porque eu acho que pode ser um tema que muitas pessoas vão se identificar. E depois eu vou falar um pouco sobre a astrologia no meio de tudo isso, tá? Então mais pro final eu vou falar um pouco da astrologia. Se eu estiver olhando aqui para baixo, eu dei um liguinho porque minhas anotações estão aqui. Bom, então, como vocês já devem saber, meu nome é Paula Savioli e eu comecei a estudar astrologia em 2015. E hoje eu sei que minha conexão com a astrologia tem muito a ver com essa questão de autoestima. Vou contar o porquê depois. Comecei em 2015 e eu comecei a atender em 2017. Então, 2017, dia 2 de janeiro de 2017, foi a primeira vez que eu fiz um mapa cobrando. Então, não temos o que fazer depois do ano novo, vamos fazer um mapa. E desde o começo desse ano, 2024, eu comecei a atender usando a astrologia de outra forma, porque antes eu pegava e descrevia o mapa da pessoa. Eu olhava o mapa da pessoa e falava, você tem tal comportamento, você age de tal forma, olhava a parte de previsão e falava, você vai em tal mês, você vai passar por tal ciclo, e fazia uma descrição com o objetivo de ajudar as pessoas a compreenderem o próprio comportamento. Então era um autoconhecimento. E a partir deste ano, eu resolvi mudar, eu resolvi olhar problemas específicos dentro do mapa. Então, a questão de autoestima e a questão de saúde, principalmente. Você me trazer um problema e eu olho o mapa focado nesse problema. Em vez de ficar descrevendo só o comportamento e é isso, ponto final. Não, então a pessoa tem um problema de autoestima que está interferindo no problema de relacionamento. Você tem um problema de autoestima que está interferindo na sua saúde. Você tem um problema de autoestima que interfere na tua carreira. Então eu pego hoje e faço um acompanhamento quinzenal, onde a gente vai olhar esse problema e ajudar as pessoas a entenderem como é que resolve esse problema, usando o mapa dela, tá? Então hoje eu faço essa abordagem um pouquinho diferente. E como é que foi, né, que eu resolvi falar desse tema? Porque esse foi um tema que sempre foi importante para mim, na minha experiência de vida, né? Porque eu passei por muitas dificuldades, né? Principalmente na infância, né? Na infância eu sofri muito bullying na infância, tinha muita dificuldade de me relacionar com as outras pessoas, com as outras crianças na escola. E era uma pessoa muito fechada, eu tinha sobrepeso na infância, na adolescência, na verdade boa parte da minha vida eu tive sobrepeso. E hoje eu sei que se essa situação acontecia, se eu tinha dificuldade de relacionamento com outras crianças na escola, significa que dentro de mim eu não me enxergava de forma boa, eu não me enxergava merecedora, então não tinha autoestima. Como não tinha autoestima, não me enxergava capaz de ter bons relacionamentos, não me enxergava merecedora de ter bons relacionamentos. E aí, por consequência, quando dentro de você você sente de uma forma, fora de você é a mesma coisa. As crianças da escola não gostavam tanto de mim, me tratavam mal, faziam bullying comigo para reforçar o meu sentimento, né? Então, essa situação que eu passei na infância estava me dizendo que eu tinha um problema de autoestima. Era uma pessoa também extremamente autocrítica. Vocês vão ver, eu tenho também clientes que vieram fazer o mapa por causa de autoestima, e você vai ver o mapa da pessoa e ela tem uma característica de autocrítica muito forte. E principalmente uma cliente minha que é Sol e Lua em Virgem, que é extremamente autocrítica. E ela veio fazer o mapa por causa de questão de autoestima. Então a gente focou muito o atendimento dela nisso. Quero dar um oi para as meninas que chegaram agora, algumas pessoas chegaram. Tô aqui contando um pouco da minha história, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fazer algum comentário aqui, fique à vontade que eu respondo assim que possível.
Bom, então eu falei que passei por muita dificuldade de relacionamento na infância, a adolescência não foi muito melhor, na verdade foi até pior, na verdade, né? Eu tinha alguns amigos, tinha sim alguns hobbies, não era uma pessoa sem amigos, mas apesar de ter algumas coisas, alguns amigos, algumas coisas legais acontecendo, eu não era feliz de verdade, feliz, não era. E hoje eu sei que é porque eu não sabia ser feliz. Então tinha coisas acontecendo, tinha algumas amigas, mas apesar de ter algumas amigas, nada era suficiente pra mim, sabe? É como se, sabe, eu tenho amigas, mas não sou feliz. Eu tenho coisas que eu gosto de fazer, mas eu não sou feliz. Nada era suficiente. Então, quando você não tem autoestima, as coisas não são suficientes. Você não vai ser feliz com nada, porque hoje eu sei que eu não sabia ser feliz e tem como aprender. Eu sou meio que a prova viva que tem como aprender a ser feliz. Eu tenho no meu mapa Saturno na casa 5, tá? Isso indica que pessoas que têm Saturno na casa 5, e por acaso eu atendo muitas pessoas de Saturno na casa 5, significa que o seu aprendizado de vida é aprender a ser feliz. É isso mesmo. Quem tem essa configuração, não sei se vocês sabem o mapa de vocês, mas o aprendizado de ser feliz tem muito a ver com essa configuração. Como se você não soubesse, sabe, e ser feliz fosse difícil, fosse um esforço. Alguém aí sente isso? Que é difícil ser feliz? Como se até as coisas legais, as coisas que você gosta de fazer, você tira o prazer daquilo, você começa a fazer por obrigação. Eu tinha isso, eu pegava uma coisa que eu gostava, fazia, era um hobby, e aí eu transformava aquele hobby numa obrigação. Eu tinha uma autocobrança muito grande, eu preciso fazer isso de forma perfeita, ou eu preciso transformar o meu hobby num trabalho, e aí aquilo deixava de ter prazer envolvido, e passava a ter esforço, passava a ter autocobrança. Então, e eu fazia isso com todas as coisas que eu gostava, então não existiam mais coisas que eu gostava, ou seja, eu não conseguia ter prazer, não conseguia ter felicidade na vida. E isso acontece por causa dessa questão de autoestima. Então, no meu mapa, essa questão do Saturno na casa 5 está muito ligado à autoestima. Então, em cada mapa vai ter uma configuração. Peraí que eu vou contar mais um pouquinho da história e aí depois eu vou falar mais um pouquinho dos mapas, né? Porque não existe uma formulazinha, tipo, para saber de autoestima no seu mapa natal, olhe isso. Cada mapa vai ter um truquezinho diferente. Então, no meu tinha essa questão do Saturno na casa 5 que fala, nossa, não é fácil ser feliz, você vai precisar aprender. E aí, como é que faz para aprender? Aí foi a minha história de vida, né? Porque eu acredito que toda a minha história de vida, ela foi baseada, por trás dela existia isso. Eu preciso descobrir como é que faz para ser feliz. Porque eu não sabia. Então eu passei por muitas situações ao longo da vida, né? Não só infância, adolescência, a vida adulta, tipo, todas as fases. Situações muito ruins, de onde eu me desvalorizei muito, onde eu passei por situações ruins porque eu me desvalorizei. Então eu ficava em relacionamentos que não era para ficar, em situações que não era para ficar, porque eu me desvalorizava. Teve momentos de tristeza, momento de solidão, momento de humilhação, principalmente na escola. Então, assim, passei por muitas situações assim, porque aquilo ali estava me dizendo alguma coisa. Aquilo ali estava falando, nossa, você precisa aprender alguma coisa com isso. E era aprender essa história de como que faz você ser feliz. Só que eu demorei anos para descobrir esse aprendizado, né? E aconteceram também coisas boas. Não foi só coisa ruim na minha vida, não. Aconteceu situações onde eu vivi situações positivas, onde eu recebi coisas que eu queria muito ter, só que aquilo não se mantém. Vocês já passaram por isso? Alguém que tá aí passa ou já passou por isso? Já aconteceu uma coisa muito legal, só que logo aquilo ali vai por água abaixo. E por que que acontece isso? Pelo menos no meu caso, eu observei o seguinte, eu analisei a seguinte coisa. Acontece uma coisa muito legal, só que se você não tem autoestima, você não consegue sustentar isso, porque você não tem emocional para sustentar isso. É como se você não acreditasse que você é merecedor de sustentar aquilo, de ter aquilo, então você dá um jeito de se livrar daquilo. Por exemplo, você compra um carro. Você compra um carro super legal, você fica super feliz com aquele carro. É legal o carro, é a sensação boa de ter um carro. Mas se você não tem autoestima, você não acredita que você é merecedor de ter aquele carro. E aí, pouco tempo depois, você bate o carro. E aí é azar, né? Não é sua culpa. Em tese, não é sua culpa que você vai e bate aquele carro. Mas hoje eu sei que é sim sua culpa, entre aspas, né? Porque você não acredita que você é merecedor daquilo, então você dá um jeito de estragar
aquilo que você adquiriu, porque você acha que você é merecedor de um patamar mais baixo. Então, aquele bem, aquele carro era um bem muito bom para você. Um relacionamento também pode ser. Você tem dificuldade de ter relacionamento, que nem eu tive dificuldade de ter relacionamento a vida toda. Aí você conhece uma pessoa legal. Aí você fala, nossa, legal, conheci, então eu consegui uma coisa legal. Só que se você não tem autoestima, logo você já acredita que você vai ser rejeitado por aquela pessoa ou vai ser abandonado por aquela pessoa em algum momento. Então logo você vai ser abandonado. E aí o que acontece? A pessoa não perde o interesse, a pessoa realmente abandona, realmente rejeita, ou realmente qualquer coisa acontece para que aquele relacionamento que inicialmente era tão legal não vá para frente. E por que acontece isso? Porque você não tem autoestima. Então como é que a gente resolve problemas de relacionamento, se o relacionamento não acontece, ou dá qualquer tipo de problema de relacionamento? A primeira coisa que a gente tem que olhar para a gente mesma. Não é para olhar para o outro fez uma coisa errada. Quem está se comportando de forma que não está adequada é você, se isso está acontecendo na sua vida. Então, comigo eu observei isso muito. Eu não acreditava que eu era merecedora das coisas, que eu era capaz das coisas, eu acreditava que logo alguma coisa ruim ia acontecer. Logo aquela coisa legal ia embora, porque era, como eu falei, a palavra sustentar, né? Você não consegue sustentar. Eu não tinha emocional para sustentar aquela coisa tão legal. Porque é difícil. Uma coisa muito legal é mais difícil de sustentar emocionalmente do que uma coisa ruim. Porque uma coisa assim, que é mais porcariazinha, é mais fácil, porque qualquer um pode ter aquilo. Agora, uma coisa de boa qualidade não é qualquer um que pode ter. Então, é uma responsabilidade emocional, é um peso emocional muito maior sustentar aquilo. Então, se você não tem estrutura, não tem autoestima, você não consegue sustentar acontecimentos bons na sua vida. E aí você precisa, você vai perdendo as coisas vão dando errado, ou as coisas não vão. Eu falava muito assim que a minha vida era travada, eu tinha essa sensação, nossa, a minha vida é travada. Será que alguém aí tem essa sensação de que a vida é travada? E hoje eu entendo o que significa isso, né? A vida travada as coisas não acontecem na sua vida. E por que elas não acontecem? Elas não acontecem porque você não acredita que você dá conta de sustentar aquilo emocionalmente. Então, as coisas não acontecem. Então, se você não... Eu, por exemplo, não acreditava que eu dava conta de ter um relacionamento legal, porque aquilo ali era demais para mim, porque eu me via como uma pessoa inferior, de merecimento inferior. Então, um relacionamento legal era alto demais para mim. Então, o que eu fazia? Meu emocional bloqueava e eu não conseguia ter nenhum relacionamento. A minha vida é travada nos relacionamentos. Deixa eu colocar aqui. A Lara falou, eu tenho a sensação de vida travada. Em que área, por exemplo? Me dá um exemplo. Porque eu, por exemplo, tinha essa sensação em todas as áreas. E de relacionamento, de dinheiro, de carreira, de tudo, assim. Eu tinha essa sensação em todas, como se nada andasse pra frente, né? Que tem gente que tem só em uma área. Ela falou relacionamento. Tem gente que é só relacionamento. Tipo, seu trabalho vai bem, você tem um emprego, você ganha dinheiro, mas o relacionamento não vai pra frente. Olha, a minha sensação era em todas, em todas. Tava tudo errado. Não tudo errado, assim, mas era como se nada acontecesse do jeito que eu queria. E isso reflete um grande problema de autoestima, porque como eu estava dizendo, relacionamento. Então, o relacionamento ele é travado. Eu tô entendendo, a hora que você diz que tem relacionamento travado, que ele não acontece. Ou que você não conhece ninguém, você não se relaciona, não tem ninguém legal, ou não sei, a coisa não vai pra frente. É isso que eu quero dizer com travado, né? Não vai pra frente, a coisa não anda. Porque porque você acredita que você só é merecedora de manter no nível onde você está hoje. Para você conseguir que a vida ande, o relacionamento ande, você precisa acreditar que você merece aquilo. Você precisa ter autoestima, ter estrutura emocional para acreditar que você é capaz de algo melhor, que você merece algo melhor. E se você não tem autoestima, você acha que esse relacionamento ruim aqui, ou esse relacionamento inexistente, que era o meu caso, não ia. Ela falou, acontece, mas não vai pra frente. Tem esse caso, né? Você conhece a pessoa, mas o negócio não vai, sabe? Não, tipo, começa e não dá certo. Começa e não dá certo. Por quê? A hora que dá certo, a hora que der certo, é como se fosse um peso maior pra você, emocionalmente, sabe? Você vai ter que sustentar aquele peso de ter conseguido. O peso de dar conta de uma coisa tão legal, sabe?
É como se fosse realmente um peso. E você fala, nossa, eu não dou conta desse peso, eu não sou capaz de sustentar esse peso, não. É melhor que não dê certo, porque a hora que não dá certo, é mais fácil. Tipo, não deu certo mesmo, a culpa não é minha. Tô tentando, mas não dá certo. Então, dá alívio, né, a hora que não dá certo. Porque a gente não tem autoestima. Claro que pode ter outras questões por trás disso também, mas na hora que a gente constrói esse amor próprio, essa autoestima, você vai se enxergar como merecedora disso, sim. E eu tinha essa sensação em todas as áreas da vida, como eu falei. Até ganhar dinheiro. Eu lembro de uma época que comecei a ganhar mais dinheiro, alguns anos atrás, e durou pouco tempo. Durou alguns meses. Porque tinha algumas clientes minhas que estavam ali me pagando a mais, e aí o que acontece? É como se eu visse o dinheiro na minha conta e falasse, nossa, é muito dinheiro pra mim isso aqui. Né? Dinheiro demais pra mim. Será que o trabalho que eu tô fazendo é bom o suficiente pra eu receber esse dinheiro, por ele todo esse dinheiro? Aí o que aconteceu? Alguns meses depois essas clientes foram embora, foram desistindo. Porque, aconteceu alguma coisa, uma tá com um problema financeiro, a outra tá sem horário, e aí o que acontece? Eu comecei a ganhar menos de novo. Porque a hora que eu ganho menos, assim, ufa, agora eu tô no meu nível. Porque aquilo lá era dinheiro demais pra mim. Então, é assim que a falta de autoestima vai interferir em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente quer resolver aquele área da sua vida, então a pessoa vem pra mim, quero fazer um mapa. Quero fazer um mapa porque eu quero descobrir o que acontece no meu relacionamento, que o meu relacionamento não vai pra frente. Eu quero descobrir o que acontece na minha carreira, o que meu mapa diz sobre trabalho, porque meu trabalho não vai pra frente, né? Ou, sei lá, emagrecer, né? Eu quero descobrir por que eu não emagreço. Qual é o problema comigo? O que meu mapa diz sobre emagrecimento? Como se o mapa fosse dar uma resposta para aquilo que fosse dissociada da autoestima. E não é. Qualquer pergunta dessas que a pessoa me faça, eu vou com certeza olhar, além desse assunto, olhar o assunto da autoestima, de como que você se enxerga, como você se valoriza, de como foi a sua relação familiar, porque a nossa autoestima está muito ligada com o que aconteceu na nossa infância, como que foi essa questão da escola, como que eu falei, como que são os relacionamentos, como que é tudo. Eu vou olhar tudo para entender toda essa parte de autovalor. E só depois olhar aquela área, o emagrecimento, o trabalho, porque o emagrecimento, assim, você não consegue emagrecer por causa de alguma coisa. Esse sobrepeso, ele tem uma função na sua vida, né? Ele tá ou te protegendo de alguma coisa, ou você tá recebendo alguma coisa com aquilo. O sobrepeso tem algum benefício para ele existir na sua vida. E a gente vai, para resolver isso, a gente tem que olhar essa parte de amor próprio e de autoestima. Então eu olho isso como assim a base de tudo, porque no fundo o que todo mundo quer é ser feliz, né? O que você quer, às vezes, o que eu queria pelo menos, eu queria um relacionamento. Por que eu queria um relacionamento? Se eu for analisar hoje a minha cabeça, né, do passado, eu queria ser feliz. E eu achava que se eu tivesse um relacionamento, aquela pessoa ia resolver o meu problema, né? Que eu não me sentia amada, não me sentia feliz, inclusive eu sentia, tipo, um grande mal-estar todos os dias, sem motivo nenhum. E aí o dia que eu tivesse uma pessoa comigo, aí eu ia ser feliz, porque essa pessoa ia me dar carinho, ia me dar amor, e aí eu não ia mais ter esse problema. Ou seja, a responsabilidade de resolver o meu problema era do outro, né? Na minha cabeça. Então eu queria ter um relacionamento, porque no fundo o que eu queria não era um relacionamento, o que eu queria era ser feliz. Ou seja, eu queria o amor próprio. O dinheiro é a mesma coisa, a gente quer ter dinheiro porque a gente quer ter segurança financeira e na verdade a hora que a gente tiver segurança financeira, a gente vai ter essa paz interior. No fundo, o que a gente quer é a paz, né? Não é o dinheiro. Então, eu olho para esse sentimento, porque ele está por trás de tudo. Então, eu estou desenvolvendo um trabalho para desenvolver isso na minha vida e ajudar as outras pessoas com isso, né? Aprender na minha vida como é que faz para criar esse sentimento de felicidade, de sentir amor, de sentir gratidão, de sentir a paz interior. Como é que eu crio esse sentimento na minha vida? E como que eu ensino as outras pessoas a fazerem isso. Então, eu estou fazendo um trabalho nesse sentido. E assim, a vida toda eu fui buscar esse conhecimento, então. Eu fui fazer muitos cursos, eu fiz muitos cursos de muitas coisas. E hoje eu sei que todos esses cursos, na verdade, era para entender o que eu precisava fazer. Entender qual era o problema comigo. Na verdade, eu não sabia disso. Eu achava que eu estava fazendo um curso porque eu ia trabalhar com aquilo.
E na verdade, os cursos que eu buscava para trabalhar com aquilo sempre eram coisas que iam me dizer algo sobre mim primeiro, né? Então, fui estudar tudo que eu tinha que fazer, o que eu precisava fazer para destravar a minha vida. Eu fui estudar isso. A astrologia, ela veio assim. Eu lembro que a primeira vez que eu me interessei por astrologia, acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Não sei bem a idade, mas mais ou menos essa idade. Acabei conhecendo astrologia e tal, e aí eu achava que eu gostava porque era aquela coisa de curiosidade, né? Já, que coisa, né? Você entra aqui num site e o site fala de você, né? Vamos ler, porque que curioso isso. Então, era isso. Mas hoje, analisando a minha cabeça de 13, 14 anos, eu entendi que não foi esse o motivo que me fez me interessar por astrologia. Foi o seguinte motivo. Eu já sentia que a minha vida era uma porcaria quando eu tinha 13, 14 anos. Eu já sentia essa coisa de vida travada. De os outros adolescentes têm um monte de coisas legais acontecendo na vida dele e a minha não tem nada acontecendo. Porque eu não sentia felicidade. Nunca senti em idade alguma. Hoje já sim, mas naquela idade não. Então eu falei, gente, esse negócio aqui de astrologia tá me dizendo que tem um mapa onde tem lá o céu, que é uma coisa que tá além da gente, tá lá em cima. E esse site aqui tá dizendo pra mim o que acontece no meu mapa. Então, se eu ler isso daqui, pode ser que esse site aqui vai estar me dizendo que as coisas vão dar certo pra minha vida em algum momento. Então, no fundo, assim, eu não tinha essa percepção quando eu tinha 13 anos, tá? Mas hoje eu tenho essa percepção de que eu tinha a esperança de que aquilo ali, de que o mapa ia me dar uma resposta. Ele ia dizer que alguma coisa ia acontecer na minha vida e que eu ia ser feliz. Que as coisas iam dar certo. Que a porcaria que era a minha vida não ia mais ser uma porcaria, que a minha vida ia mudar e coisas boas iam acontecer. Então, olha só como era a minha visão, né? Eu tinha uma visão meio estática das coisas, do tipo assim, eu não preciso fazer nada, eu quero ficar aqui parada sem fazer nada, sem mudar nada, eu tô aqui quietinha e alguma coisa lá no céu vai interferir aqui em mim e vai resolver os meus problemas. Então, eu ficava meio que esperando isso. E até depois que eu fui estudar astrologia, acho que quando eu comecei a estudar, acho que eu tinha 25, 26 anos. E quando eu comecei a estudar previsão, assim, a gente vê umas coisas do tipo assim, Vênus é o relacionamento. Júpiter é um planeta que traz muitas oportunidades. Então eu ficava, nossa, então o dia que Júpiter no céu fizer um aspecto com a minha Vênus no meu mapa natal, vai acontecer alguma coisa de relacionamento aqui. E aí é como se eu esperasse isso acontecer. É como se, nossa, vou ficar aqui vivendo minha vida, seguindo em frente, né? Estou bem sozinha, acreditava nisso, né? Estou bem sozinha. O dia que Júpiter fizer conjunção minha Vênus, aí alguma coisa, um milagre vai acontecer e eu vou conhecer uma pessoa. Bom, esse dia chegou e foi, e nada aconteceu nesse dia. Por quê? É assim que acontece. O trânsito, né, o nosso mapa, não faz acontecer as coisas na nossa vida. Os planetas do céu em trânsito com o nosso mapa, eles criam possibilidades, oportunidades. É como se assim, naquela época onde o Júpiter vai estar tocando a Vênus no seu mapa natal, existe uma possibilidade maior de ter alguma coisa legal acontecendo de relacionamento, alguma oportunidade de relacionamento acontecendo. É uma possibilidade. Você vai se relacionar com alguém ou não, aí depende de você. Por quê? Esse trânsito, esse Júpiter em aspecto com a Vênus é como se fosse, ele está preparando a Terra para alguma coisa ser plantada. Mas ele não planta a coisa sozinho, não põe a semente lá, não rega, ele só prepara a terra. Quem precisa fazer o trabalho de pôr a semente e regar é você. E o que eu queria, na verdade, não era fazer isso. Eu queria ficar lá esperando o dia que o planeta ia resolver o meu problema. Porque o que significa você plantar a semente? Significava, no meu caso de relacionamento, que a coisa não ia pra frente, eu descobri por que eu tava solteira há 10 anos. Qual era o problema? Qual era o comportamento meu? Qual era o pensamento meu? Qual era o traço de personalidade meu? Qual era a relação familiar minha? Qual era o problema meu que estava me deixando indisponível para uma pessoa chegar? Eu precisava descobrir isso. A hora que eu descobrisse isso e fizesse esse movimento, aí a hora que o trânsito de Júpiter acontecesse sobre a minha Vênus, eu estaria mais aberta para uma pessoa chegar. Mas como eu não fiz esse trabalho e fiquei lá quietinha esperando, não foi suficiente. Então, assim, hoje eu vejo assim, que a astrologia não é uma coisa que o planeta vai influenciar você. O planeta está dizendo épocas em que vai ser mais propício que alguma coisa aconteça, mas você precisa fazer esse movimento. E o meu trabalho foi descobrir como é que faz esse movimento. E essa história da autoestima, ela tem muito a ver com isso, né? Eu fui aprender como é que fazia para ter autoestima.
Em vez de eu ficar esperando o dia que Júpiter ia tocar minha Vênus, eu fui descobrir como é que eu faço para ter autoestima para o dia que Júpiter tocar minha Vênus de novo, aí eu tô mais preparada para aquilo ali acontecer. Deixa eu ver aqui minhas anotações, porque eu já tô falando e tô até esquecendo do que eu ia falar. Que basicamente a autoestima, ela é a raiz por baixo de tudo, assim. Qualquer coisa que não esteja dando certo na sua vida, olha a autoestima, né? E o mapa tem algumas coisas que eu aprendi a olhar para olhar isso. Agora vamos falar um pouquinho de mapa, né? Que eu falei um pouco de mim. Se alguém mais aqui quiser compartilhar alguma coisa de si, né? Que nem a Lara falou, pode compartilhar, que a gente comenta. Assim, no mapa, não existe uma forma mágica, assim, não existe. Eu vou olhar, se eu quero saber da minha autoestima, eu vou olhar o planeta tal. Não existe isso, assim, porque em cada caso vai ser diferente. Existem algumas coisas que eu costumo olhar com frequência, porque na minha experiência de atendimento, costuma acontecer aquilo com certa frequência, tá? Costuma aparecer bastante aquilo. Por exemplo, Sol e Lua. Né, que Sol e Lua, o Sol, para quem não sabe, é o seu signo, tá? Se eu sou de Peixes, quer dizer que meu Sol é em Peixes. E a Lua também, o signo da Lua. Esses pontos são pontos muito importantes. A Lua é o nosso emocional, tá? Então são pontos em que costuma ter muito a ver. Se existe algum problema nesses pontos, costuma ter relação com essa autoestima. O que é um problema? Então essa é a cliente minha que eu dei, que tem Sol e Lua em Virgem, por exemplo. Um problema, entre aspas, tá? Seria do tipo assim, Sol e Lua em Virgem, a pessoa é muito autocrítica. Você precisa ser perfeita. A história dessa cliente era assim. Ela aprendeu desde a infância, com a mãe, na família, que ela precisava ser perfeita nos mínimos detalhes. Ela dizia que a mãe dela, ela fazia ela limpar a casa, até a argolinha da cortina tinha que estar, não podia ter pó. Não podia ter pó nenhum em nenhum lugar, porque senão ela recebia crítica. Né? Então ela aprendeu a ser assim na vida inteira dela. Então até hoje ela tem 30 e poucos anos, ela tem esse pensamento, esse comportamento com relação a si mesma. Ela não permite que ela mesma tenha um desviozinho. Se ela tem um desviozinho, ela já acha que tem algum problema com ela. E isso interfere na autoestima dela. E a autoestima dela vai interferir no emocional dela, que vai interferir nos resultados na vida dela. Então, o mapa dela, assim, não tinha um outro conflito, assim, muito grande. Mas eu vejo lá, a pessoa, ela tá me dizendo que tem um problema de autoestima. Eu vou lá, nossa, Sol e Lua em Virgem na casa 5. Então, a autoexpressão dela tá muito, muito permeada por essa autocrítica, esse perfeccionismo. E aí eu perguntei para ela a história de vida dela, né? Porque a história de vida, eu não posso separar a história de vida do mapa, tá? Tem que estar sempre junto. Então, eu perguntei para ela toda essa história, ela me contou dessa história da mãe, da argolinha da cortina e etc. Que a irmã dela não era tanto assim, ia meio que tudo, toda essa autocrítica ia mais para ela do que para a irmã. Então, a gente viu toda a história de vida dela e eu vejo, nossa, mas ela tem esse Sol em Virgem, então isso tá se mostrando muito forte aqui no caso dela. Então, o caso dela era muito sobre isso. O Sol e a Lua, o signo do Sol e a Lua estava me dizendo isso. Pode ser que outras pessoas não tenham esse Sol e Lua em Virgem, mas tem, por exemplo, igual tinha no meu, que é o meu ascendente é Virgem, tá? Então, a gente vai olhar o ascendente da pessoa. Então, o Virgem tem muito isso de autocrítica, de perfeccionismo, de você não pode ter uma coisinha errada, porque senão você é ruim, você não é boa o suficiente. Então, quem tem ascendente em Virgem, isso já é um alerta, tá? Que é o meu ascendente. Eu também tinha lá o Saturno na casa 5. O Saturno é um planeta que eu olho muito para ver questão de autoestima. Porque o Saturno, ele fala pra gente de muitos de nossos desafios e nosso aprendizado nessa vida. Como se você veio nessa vida para aprender a resolver a área do mapa onde o Saturno está. Aí quem conhece um pouquinho de astrologia pode pesquisar um mapa, né, qualquer site que tiver pela internet e ver, nossa, qual casa que o Saturno tá. E ver o que significa essa casa. Cada casa representa algum assunto. Por exemplo, casa 2 é o dinheiro, casa 4 é família, casa 5 é autoexpressão, criatividade. Então, onde está o Saturno vai trazer desafios naquela área. Vai trazer, assim, dificuldades que você passa e até você aprender a resolver aquilo é uma dificuldade mesmo, sim. Só que você só aprende com amadurecimento. Então, ao longo dos anos de vida que você vai aprendendo a resolver aquilo. Você, adolescente, criança, não sabe resolver aquilo e você vive aquilo como um grande desafio mesmo. Então, eu com Saturno na casa 5 tive o que eu falei lá no começo da live, que era você precisa aprender a ser feliz, porque sozinho você não consegue. Naturalmente você não consegue. É como se fosse difícil sentir felicidade e você vai tendo todo um aprendizado de vida
para você descobrir como é que faz. Então, a casa onde está o Saturno tem a ver com isso. Então, quem tem relacionamento é um problema. Se a pessoa tem o Saturno na casa 7, que é relacionamento, os relacionamentos, eles são essa área onde vai te trazer diversos aprendizados. Então, pode ser que você tenha, tipo, relacionamentos muito problemáticos. E você vai ter que aprender a resolver aqueles problemas do relacionamento. Ou que não tenha nenhum relacionamento, seja uma pessoa que passa muito tempo solteira e quer ficar sozinha. E aí você vai aprender por que você não tem relacionamentos, o que dentro de você faz você querer ficar tão sozinha. E na verdade, assim, o aprendizado do Saturno não é você se isolar, o aprendizado é você aprender a resolver aquele problema, então aprender a resolver a questão dentro de você com os relacionamentos. Então, eu olho muito o Saturno, porque em todas as minhas clientes, assim, eu acho que eu atraio gente de Saturno na casa 5 e na casa 1. Quando eu pego uma cliente nova, pode ver, assim, a maioria, 90% das minhas clientes ou tem Saturno na casa 5 ou Saturno na casa 1, que são pessoas muito autocríticas, são pessoas que estão sempre trazendo essa coisa da dificuldade, do esforço, né? Porque eu tenho algumas clientes de Saturno na casa 1. São pessoas que elas vão ter essa crença de esforço, de que para você ter sucesso, para você ter reconhecimento, para você receber afeto dos outros, você precisa ter muito esforço. Tem uma cliente minha que ela tá sempre com muito trabalho, porque ela acredita, pela experiência de vida que ela teve, de que ela precisa trabalhar muito para ela receber reconhecimento das pessoas. E ela tem Saturno na casa 1. E tem uma outra que também tem Saturno na casa 1, que ela tá, sabe, se esforçando demais no trabalho novo dela, sabe, recebendo muitas atribuições novas, cobrindo férias de pessoas que ela não tinha que estar cobrindo, porque ela acredita que assim o chefe vai valorizar ela. Porque isso tudo é questão de autoestima. A pessoa que tem esse Saturno na casa 1 e que tem essa crença de esforço, é como se ela não acreditasse que ela é merecedora, só por ser ela. Ela precisa se esforçar muito para ela receber um reconhecimento. Então ela vai se esforçar muito como? No trabalho, talvez na família, né? No período anterior da vida é mais na família. Quando fica mais velha é no trabalho. Porque você tem que se esforçar. O Saturno, de novo, eu já falei que é o cara que traz a necessidade de aprendizado, de amadurecimento, com esforço. Não é fácil, não é tranquilo, é sempre com esforço. Então você precisa se esforçar muito para ser amada pelas pessoas. E aí por quê? Como eu falei antes, a gente nunca dissocia a história de vida da pessoa do mapa dela. Então quando eu vejo uma pessoa, a pessoa vem para mim, tem um problema de autoestima. Aí eu vejo lá, Saturno na casa 1. Eu vou perguntar da história de vida dela. Como é que foi sua infância, como que eram seus pais. E normalmente a pessoa conta que existiu ali alguma questão com os pais. Um dos pais cobrava muito, ou um dos pais foi ausente, ela teve que assumir aquele lugar daquele pai que foi ausente. Ou tinha alguma questão envolvendo a família, que aquela pessoa precisou assumir uma postura de muita responsabilidade, de muito esforço, porque ela internalizou que era só assim que ela teria valor. Então, vocês estão vendo? A história de vida da pessoa, tipo, coloca aqui nos comentários se tá dando pra entender o que eu tô contando. A história de vida da pessoa fez com que ela criasse uma imagem dela mesma. Então, a autoestima dela foi construída ao longo da vida dela para ela criar essa autoimagem de que ela tem que ter muito esforço para ela ser merecedora de receber afeto das pessoas. E isso no mapa dela eu vejo como por esse Saturno. Pelo Saturno na casa 1. O Saturno na casa 2 fala do dinheiro, mas ele também fala do alto valor. Então, pessoas que têm Saturno na casa 2 têm mais dificuldade de ganhar e manter o dinheiro. Então, ou a pessoa tem muita dificuldade de ganhar o dinheiro, ela tá sempre pobre, sempre quebrada, ou ela ganha o dinheiro, mas aí perde. Então, e quando ela ganha o dinheiro é com esforço. De novo, o Saturno ele fala do esforço. Por quê? Lá na questão de autoestima dela, por casa 2 ela fala de alto valor também, a pessoa acredita que ela não merece ganhar tanto dinheiro assim. Que ela só merece se ela se esforçar muito. E ela merece ganhar pouquinho. Então, não é em grandes quantidades. Para ganhar em grandes quantidades, só se esforçar muito mesmo. Dinheiro com facilidade, com a pessoa de Saturno de casa 2, ele não vem com facilidade enquanto a pessoa não aprende a entender esse mapa dela. Não aprende a trabalhar o emocional dela, tá? Então, cada mapa tem uma história, como eu tô dizendo, não existe uma receita. Quando vem para mim, então, um cliente, fala, eu tenho uma questão de autoestima. Eu sempre vou abrir o mapa e vou entender naquele mapa. Eu faço assim, eu olho, qual é o ponto aqui desse mapa
O nariz tá aqui incomodando. Qual é o ponto desse mapa que tá me chamando a atenção? Então eu vou olhar muito o Saturno, como eu falei, vou olhar o ascendente, vou olhar Sol e Lua, que nem eu falei antes. Qual é o ponto desse mapa que tá me dizendo, nossa, aqui tem algum problema? Então, para quem conhece alguma coisa de astrologia, né, tipo, não é astrólogo, mas acha interessante, gosta de pesquisar sobre, de ler sobre, vocês podem fazer esse experimento, né, pegar o mapa de vocês, pesquisar em algum site e olhar e dar uma lida e falar, nossa, eu acho que esse ponto aqui é um ponto que tá me chamando a atenção. Então, eu olho muito o Saturno, porque ele vai trazer aprendizados, né, ele vai trazer dificuldades, aprendizados. Olho o Sol e Lua, né? E olho casa 5, casa 1, mas eu olharia outras casas se a pessoa me trouxesse na história de vida dela um outro assunto. Ah, a Lua tem um outro ponto que eu esqueci de falar. A Lua é o emocional. Então, ela fala de como é o nosso emocional. Como são as nossas necessidades emocionais. O que eu quero dizer com isso? O que você precisa ter na sua vida para você se sentir amada pelas pessoas. A Lara falou aqui que tem Saturno na casa 7. Eu até comentei de Saturno na casa 7, né? Desafios são relacionamentos mesmo. Aprendizados são os relacionamentos. Você consegue ter relacionamentos que deem certo, que vão pra frente? Consegue. Mas tem um motivo para você estar vivendo essa dificuldade com os relacionamentos. Tem um aprendizado para você fazer desse Saturno. E a autoestima pode estar ligada a relacionamento? Pode. Porque a forma como as pessoas tratam a gente, ela reflete a forma que a gente se enxerga. Então, se você não consegue que nenhum relacionamento vá pra frente, o que dentro de você diz sobre isso? Então, tipo, se fosse olhar o seu mapa, eu olharia isso, eu olharia assim, a sua autoestima, o seu alto valor, né? Olharia assim, olharia Sol, olharia a Lua, olharia as outras casas, casa 1, casa 2, casa 5, para ver como é que você se valoriza, o que você pensa sobre você mesma, como que você se trata, olharia a sua história de vida, a sua história familiar, a sua infância, tudo isso para ver como que você construiu a sua imagem de você, porque a forma que as outras pessoas estão te tratando nos relacionamentos afetivos está mostrando exatamente o que você pensa e sente sobre você mesmo. Então, se você quer resolver o Saturno na casa 7, você precisa primeiro resolver você mesmo, o seu interior, para depois esse Saturno ir amadurecendo, tá? Porque é primeiro a autoestima, amor próprio, depois o outro, tá? Eu tava falando da Lua, né? Deu para entender, Lara? Foi claro? Eu tava falando da Lua. A Lua, então, é o nosso emocional. A gente precisa, tipo, sei lá, a Lua tem um signo, né? Por exemplo, eu tenho Lua em Libra. Cada signo tem um comportamento daquela Lua. Tipo, eu tenho um comportamento que tem a ver com essa Lua em Libra, né? Tem uma Lua em Libra. O meu emocional tá muito conectado às relações. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, de conversar, porque eu me sinto como mais amada e acolhida. Então, sempre é a relação daquele signo, né? Você não é libriana, né? É a Lua que é em Libra. Então, você se sente conectada, se sente amada com aquele comportamento. Então, a Lua em Libra, pessoas de Lua em Libra, estão sempre se relacionando porque você se sente, sabe, mais acolhida, mais amada, a hora que você está sempre conversando com as pessoas, se relacionando, seja pessoalmente, seja pelo Instagram, seja como for. Só que aí, se você não tem autoestima, você sente vazia, você sente que falta alguma coisa. Sabe aquela sensação de, sabe, eu não sou suficiente? Aquela sensação que eu tava contando lá no começo da live, que eu sentia que eu não era boa o suficiente, que eu não conseguia, que não era merecedora das coisas, que as coisas não davam certo pra mim, porque no fundo não tinha amor próprio, então não tinha esse emocional preenchido. Por isso que eu olho muito a Lua. O signo da nossa Lua vai falar como é que é o comportamento que a gente quer ter, que as coisas que a gente quer ter na nossa vida, e o comportamento que a gente precisa ter para a gente se sentir emocionalmente preenchida. Então, uma Lua em Libra, que é a minha, por exemplo, o Libra tem muito do eu e o outro, né? Então, o Libra, você dá muita importância à opinião do outro, e meio que em detrimento da sua própria, de você mesmo. Porque você quer agradar o outro. A hora que você agrada o outro, você está recebendo o afeto dessa pessoa. Meio que como se fosse esse raciocínio. Só que imagina, gente, você já... Não precisa nem explicar isso aqui, né? Já dá pra entender que quando você só valoriza o outro e se desvaloriza, você tem autoestima? Não, né? Você tá só fazendo coisas que vão te prejudicar a hora que você faz isso. Então, pessoas de Lua em Libra, como eu, precisam entender que a gente tem que separar o que é o outro, o que sou eu. Por que eu quero agradar tanto essa outra pessoa? Será que eu não consigo ser agradável com o outro
e mesmo assim fazer algo que é bom pra mim, mesmo assim não passar por cima da minha própria vontade. Então, a Lua em Libra, eu sempre dou essa orientação. Você identificar o que é a sua vontade, o que é a sua vontade do outro. Porque às vezes, se você tem baixa autoestima e tem Lua em Libra, você não sabe qual é a sua própria vontade. É sempre o outro, porque você acha que você não vale nada e o outro é muito mais importante do que você. Então você só pensa no que o outro quer que você faça. Eu já fui em muito lugar que eu não queria ir para agradar as pessoas. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar indo em festa, em churrasco, por exemplo. Mas o que eu já fui de festa, em churrasco, porque eu não queria desagradar a amiga que me convidou. E eu me sentia muito mal falando para ela, não quero ir. Eu tinha que inventar uma desculpa, falar, nossa, eu não posso ir porque eu vou ter um compromisso, porque eu tô doente, porque não sei o que lá. Era tudo mentira, eu não queria ir. Só que o peso de falar, não, eu não vou porque eu não quero, para uma pessoa que tem Lua em Libra, é grande. Então, o que a gente faz? Uma pessoa de Lua em Libra ter autoestima, reconhecer isso, aprender que a gente tem esse comportamento e aprender a sustentar o sentimento de, nossa, talvez eu esteja desagradando essa amiga. E não é nenhum fim do mundo, tá tudo bem, essa amiga não vai deixar de gostar de mim porque eu falei a verdade pra ela, que eu não queria ir no churrasco que ela me convidou. Então, construir isso. Como que a gente constrói? Primeiro eu precisei entender que eu tinha Lua em Libra. Porque se eu não entendesse isso, eu não ia entender qual que era o comportamento que eu precisava ter. Talvez, gente, eu acho que todo mundo precisa ter um pouco disso, mas a pessoa que tem a Lua em Libra, ou é Sol em Libra, ela precisa disso um pouco mais. Porque para ela, se a gente desagrada o outro, vai abalar o emocional, vai abalar a segurança, a gente se sentir insegura, se sentir rejeitada. E a hora que você se sente rejeitada, você não tem autoestima. Deixa eu ver o que a Lara colocou aqui. Tem Sol em Leão e Lua em Aquário, ascendente em Áries e Vênus em Virgem. Então, olharia muito a questão da luz. O Sol em Leão vai ter a ver, né? Se a gente for olhar assim o seu mapa, eu olho muito... Quando a pessoa tem Sol em Leão, Lua em Leão também me chama a atenção. Por quê? Você tem isso de... O leão quer ser o centro. Eu quero receber reconhecimento. E aí a gente tem que ver, será que na sua vida você esteve numa posição onde você recebeu reconhecimento? Na sua família, por exemplo? Eu não sei a sua história de vida, mas eu tô lembrando aqui de uma cliente minha de Lua em Leão. Acho que o Sol não, era Lua em Leão, não era Sol. E ela tinha, nossa, muitas questões de autoestima, muitas, assim, uma pessoa que tinha, era até uma depressão, sabe? E tinha muitos problemas de saúde, muitos mesmo, assim. E o que ela me contou foi do tipo, ela queria tanto ter essa importância na família, só que ninguém tava nem aí pra ela, porque a irmã era muito mais valorizada do que ela. E no fundo, assim, talvez ela não tenha percebido, mas eu, como fui ver o mapa dela e tive essa informação de que ela tinha Lua em Leão, eu sei identificar que ela, como quando criança, deve ter se sentido muito abalada com isso. É como assim, eu quero ter uma importância, eu quero que minha mãe me valorize. E minha mãe não me valorizou, porque a minha irmã tinha um problema e a minha irmã merecia mais atenção, por exemplo. E aí uma criança que tem essa característica do leão, de querer ter essa atenção e não teve por causa da situação de vida da família, às vezes a mãe não pôde dar atenção porque a mãe não pôde, entendeu? A mãe não estava em casa, ou seja lá o que for que aconteceu. Só que ela, por ter essa Lua em Leão, ficou com esse sentimento de eu não mereço. Minha mãe não me deu atenção porque eu mereço. Então uma criança não consegue entender essas situações, então ela sente e internaliza essas coisas. E ela cresceu, assim, ao longo da vida toda, com diversos problemas de autoestima que viraram problemas de saúde, como eu falei, porque ela não se sente importante, não se sente valorizada. Ela tá feliz? Ela tá em um trabalho onde ela se sente super valorizada? Não. No relacionamento ela se sente valorizada? Não, não sente. Porque ela tá repetindo o mesmo sentimento que ela já começou lá na infância. A culpa da mãe? Não. Não é culpa de ninguém, na verdade. Ela nasceu com esse mapa, com essa lua, porque a alma dela veio nesta vida com esse mapa para ter esse aprendizado. E faz parte da história dela, aprender isso, entender como é que faz, como é que você faz, né? Quem tem o Sol em Leão, a Lua em Leão, é você aprender a ter o seu próprio brilho. E não esperar que teus pais, ou que o teu marido, ou que outra pessoa vai te reconhecer, as pessoas do Instagram vão te reconhecer. É você aprender a se reconhecer. E aí vem um trabalho que a gente faz para desenvolver a autoestima, né? E eu faço esse trabalho, assim, junto com as pessoas, no atendimento de mapa, né? Eu faço um acompanhamento, que é um acompanhamento quinzenal,
onde a gente vai juntos, né, construindo isso, entendendo por quê. Então, tudo isso eu falei por causa do leão, que a Lara falou que só um leão que ela tem. Mas todos esses outros que ela falou Lua em Aquário. Lua em Aquário já é outro raciocínio. Isso tudo vai estar acontecendo ao mesmo tempo, dentro dela, né? Em cada pessoa tem todo, assim, um motivo de porquê. Então, se você vem pra mim, nossa, eu tenho uma autoestima baixa e na minha vida tá acontecendo XYZ, não tenho dinheiro, não tenho relacionamento, tô com obesidade, tô com um problema de saúde e tal, e tá acontecendo todos esses problemas comigo. Eu vou olhar o seu mapa e entender por que esses problemas estão acontecendo, o que no seu emocional tá me dizendo isso, e o que dentro da tua história de vida, do teu contexto, do seu mapa, tá me dizendo que é o caminho que você tem que seguir para melhorar aquilo, resolver aquilo. Então, a Lua em Aquário, que a Lara falou, e a Vênus em Virgem, né? Eu não sei a sua história de relacionamento, mas você falou que tem questões de relacionamento, né? Que as coisas não vão pra frente, começa e não vai, né? Então, a Lua em Aquário, ela pode estar me dizendo que, no fundo, você não quer criar vínculo, né? Porque o Aquário tem um distanciamento. A Vênus em Virgem também você cria uma barreira entre você e a pessoa. Então, no fundo, você, eu quero muito me relacionar, mas eu não quero tanto assim. Então, o que fica acontecendo? Você encontra um monte de pessoas que não dá certo. Aí você fica, nossa, mas eu tô tentando. Tá tentando, mas por que não dá certo? Porque algo lá no seu emocional, nessa sua lua, tá dizendo pra mim que você tá tentando, mas você não quer tanto assim. É como se você ficasse feliz lá dentro, sem perceber, tá? Tivesse uma coisa lá no fundo da tua alma que fica feliz por o relacionamento não ir pra frente. E aí a gente tem que ver realmente o seu alto valor, toda essa parte de autoestima que eu tô falando. Será que você se considera merecedora desse relacionamento? Será que se acontecer o relacionamento, se for pra frente, vai acontecer o quê? Será que tem alguma coisa que você tem muito medo que aconteça, sem perceber que vai acontecer? Não sei. Né? São hipóteses, né? Cada pessoa vai ter uma história específica. Essa Lua em Aquário, a gente teria que entender o porquê que tem essa questão de distanciamento, de independência, de solidão na sua vida. A gente tem que analisar a sua história de vida. Eu analiso muito a história de vida das pessoas para entender o motivo e depois, ok, entendemos isso, vamos mudar. O que a gente precisa fazer para mudar? E aí cada planeta, cada lua, cada mapa, cada Saturno tem uma lição de o que é que você precisa fazer para mudar. E aí que eu falei que não tem receitinha, né? Porque cada mapa é individual. E aí o que a gente faz? Eu faço em atendimento, pelo menos, né? Porque é difícil ensinar isso para alguém que não é astrólogo. Porque é uma coisa que eu já falei um monte de coisa aqui de Saturno, de casa, que quem não é astrólogo já deve ter ficado com a cabeça até bem embananada, porque realmente é um assunto que, para quem não estudou, não é tão simples, né, de resolver sozinho. Né? Por isso que a gente faz em atendimento. A gente pega e eu fico junto com vocês, assim, horas, né, porque eu faço um acompanhamento em várias sessões, né, pelo menos 12 sessões seria o ideal, e que a gente vai juntos ali analisando isso, entendendo você, entendendo qual é o aprendizado que você tem que fazer, como é que você resolve esse seu problema, né, e como é que melhora a autoestima, porque cada mapa vai ter ali uma solução, um caminho e, como eu falei, a autoestima, ela tá na base de tudo. Antes de resolver o relacionamento, tem que resolver o amor próprio. E eu ensino várias formas, várias técnicas para fazer isso também, né, junto com a leitura do mapa, né? Eu não uso só astrologia, né? Eu não fico presa à astrologia. Como eu falei, eu estudei muita coisa antes de chegar aqui. Tudo que eu aprendi, que eu vejo que pode ser útil para as pessoas, de técnicas de várias áreas, e eu vou ensinando isso no atendimento, assim, para sempre ajudar as pessoas a serem mais felizes. Porque esse foi o meu aprendizado de vida. Como é que faz para ser feliz? Meu Saturno fala disso. Né? Já falei isso 3 vezes aqui. Como é que faz para mim sentir a felicidade? Sem ser outra pessoa, sem achar que é outra pessoa que vai resolver o meu problema. É um homem que vai chegar na minha vida que vai me fazer feliz. É o dia que eu tiver sucesso no Instagram que eu vou ser feliz. É o dia que eu tiver o corpo que eu quero que eu vou ser feliz. Será? Ou será que se eu não tiver aprendido a ser feliz, eu posso ter o relacionamento com quem for, posso ganhar na loteria e posso ter o corpo de modelo? Que essa felicidade vai durar pouco, né? Depois eu vou voltar ao meu emocional exatamente como era antes, sabe? Sentir a mesma porcaria todos os dias que nem eu senti desde pequena. Será? Né? Então, eu acho, né? Eu acredito que não são as coisas que você consegue que vão fazer você ser feliz. Você precisa aprender, né? A ser feliz. A Lara falou, dessa vez vai dar certo. Eu espero que sim, Lara. Espero que dê certo. Eu espero que você já tenha passado por muitos aprendizados de tudo isso que eu falei
e que tenha internalizado muita coisa, tenha conseguido mudar muitas coisas dentro de você, que agora vai dar certo, né? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. A Lilian chegou agora, né? Mas Lilian, estamos no final, mas depois você assiste desde o começo. Bom, e que se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui. Como eu falei, eu faço esse atendimento para ajudar as pessoas na construção da autoestima, tanto que o meu atendimento, ele se chama Astroestima, que é esse acompanhamento de 12 sessões, onde a gente faz justamente isso. A gente faz essa análise do mapa focada em entender o que você precisa fazer para resolver, né? Como é que resolve. E então, quem tiver interesse em fazer esse acompanhamento, é só me mandar uma mensagem. E sempre a gente faz focado no problema que for o principal para você. Então, autoestima, mas aí você quer, o problema é relacionamento, que nem a Lara falou aqui, seja lá qual for. Então, aprender a ser feliz, como eu falei. Esse é o meu principal objetivo, o meu principal aprendizado de vida e objetivo com o meu trabalho hoje. Além da saúde, claro, né? Mas a saúde, eu percebo que ela está muito conectada à relação com a autoestima, porque quando a pessoa não tem autovalor, isso vai interferir em saúde. A pessoa vai ter depressão, vai ter ansiedade, vai ter insônia, vai ter seja lá a dor que for, porque se você não tem sentimentos bons durante o seu dia, você não consegue ter sentimentos bons, isso vai consumir seu corpo. Isso vai começar a dar diversos sintomas, primeiro consome, a mente começa a ficar agitada, esse excesso de pensamento e preocupação vai consumir o seu corpo e vai levar a diversos sintomas, né, que aí vai entrar o meu estudo com a medicina chinesa, né, para quem não sabe, eu também trabalho com a medicina chinesa, e assim, todos os sintomas que a gente trata com a acupuntura, assim, eu vejo hoje que se a pessoa não tem sentimentos bons, não consegue sentir felicidade, não tem amor próprio, você vai começar a ter todos esses sintomas, de tudo, de dor, de qualquer coisa. Então, tá super conectada essa questão da saúde com a autoestima. Então é isso, gente, acho que eu vou terminar por aqui. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me mandem uma mensagem, mandem nos comentários. E, de novo, quem tiver interesse em fazer o Astroestima, é só me mandar aqui uma mensagem. E boa noite, tchau, tchau.